Olá, pessoal! Começa agora o programa Culturando. E hoje nós estamos aqui na Casa Colaborativa. Nós viemos conhecer um pouquinho do Contato, um evento que já está na sua segunda edição. Agora estamos aqui com o Grilo e com a Bianca, eles são colaboradores da casa. Grilo, como que surgiu a ideia de montar esse espaço? Bom, a ideia ela começou quando a gente se reuniu dentro da faculdade, né? Eu morava em outra cidade, aí eu vim morar para Jundiaí, comecei a identificar como que estava acontecendo a cena aqui e a ideia foi criar uma casa junto com as outras pessoas que eram moradores para começar a produzir algumas coisas, né? E aí, naturalmente, ela começou a ter esse lado mais cultural, né? De a gente conseguir viabilizar algumas ações, chamar alguns amigos convidados, para desde apresentações de teatro e tal. E aí, desde esse início, que foi em setembro de 2013, esse período foi acontecendo transformações que a gente fala aqui que foi transformações natural, assim, né? Porque a gente começou a se apropriar do espaço, né, dentro da cidade de Jundiaí, começou a entender um pouco mais como que é a relação dos movimentos culturais, né, da política cultural da cidade como um todo, e a gente foi, a cada trabalho, se posicionando de uma maneira diferente. Então hoje a casa ela tem 2 anos de existência, né? A gente se situava numa casa que fica muito próximo daqui, que era na Doutor Almeida, e com o acúmulo de trabalhos, né, e a demanda por mais ações ligadas à cultura, e principalmente pela cultura independente, a gente, né, resultou nos trabalhos numa nova casa, que é essa casa que a gente está aqui agora. Né? E basicamente o início foi esse, então naturalmente a gente foi passando por transformações e hoje a gente se coloca num posicionamento que a gente diria até interessante, que é o lance de a gente entender a cultura da cidade mais ligado no sentido de se comunicar, de dialogar com os movimentos e entender o que cada movimento, o que cada ponto cultural dessa cidade está produzindo, para também a gente conseguir somar, né? Usar nossas ferramentas que a gente conseguiu adquirir hoje e somar com todo esse circuito que está sendo criado. Você falou dos movimentos. Eu estive recentemente na Casa 493 e eu percebi que existem outros movimentos acontecendo na cidade, inclusive nessa rua. Como que é a relação de vocês? Olha, a relação é muito boa, isso é muito legal, a gente sempre gosta, em toda vez quando a galera pergunta, a gente sempre gosta de enfatizar. Porque acontece, o diálogo com os outros movimentos, ele é muito importante no sentido do quê? Quando a gente cria um movimento independente, a gente fica tão habitolado em fazer os nossos trabalhos, né, e nessa euforia de produzir, que a gente acaba, né, sem querer mesmo, se fechando para os trabalhos que a gente vem fazendo. E aí é uma questão que a gente conseguiu entender e começou a buscar uma outra forma de conseguir se relacionar de uma forma mais interessante com os outros movimentos. Então, tanto a casa quanto os outros movimentos, a própria Casa 493, a gente começou a estabelecer uma agenda mesmo para a gente começar a trocar mais ideias, né, fazer essas trocas de trabalhos, do que está sendo produzido lá, do que está sendo produzido aqui, e aí a gente começou a estreitar esses laços. Aqui hoje, onde a gente está situado, a gente tem a Casa Colaborativa aqui, no espaço, uma casa depois, a gente tem o Ateliê Lelê da Cuca, que é super parceira. Junto nesse mesmo espaço tem o Ateliê Casarão, que desde o início da Casa Colaborativa, por ser um espaço, né, que foi um espaço que incentivou muito a criação desses novos espaços, né, dessas novas casas, contribuiu muito para onde a gente está aqui hoje. Aqui na frente a gente tem a Escola de Música, então a gente acabou indo para um local muito interessante, onde esse diálogo e esse, né, esse estreito de relações ficaram muito mais firmes, assim. Sobre o Contato, o que é o evento, como surgiu a ideia, quais são os objetivos? Então, o Contato já está na segunda edição, teve a primeira edição que foi na casa anterior e tudo mais, uma edição um pouco menor, menos oficinas e tudo mais, deu super certo, foi super bem recebido pelo público. Então, automaticamente, a segunda edição teve bem mais conteúdo na programação. E a Casa Colaborativa também entende que o jovem ele tem voz, ele precisa debater, ele precisa falar, ele precisa se expressar. Então a gente traz muito o debate, a discussão para todos os temas, independentemente de quais sejam eles, né? Então a gente tem todos os documentários, todos os filmes que passam aqui são debatidos depois, gera discussão, isso é muito importante, independente do lado que o debate leve a pessoa, né? Mas
desde que haja reflexão, é super válido, essa que é a intenção, né? E então, acho que está sendo muito bem recebida, a casa está sempre cheia, eu acho que está sendo bem legal. A gente está conseguindo divulgar trabalho de jundiaenses aqui na cidade, né, como os fotógrafos, porque está rolando a exposição toda quarta-feira aqui na casa, ela fica aberta das 10 às 10, rola a exposição de alguns fotógrafos aqui da cena e tudo mais, então acho que tá bem bacana, tá bem recheado de conteúdo. E hoje rolou aqui na casa o workshop Políticas Culturais com o Binho Perinotto. O Binho, ele é pedagogo e agente cultural. Binho, como começou o seu envolvimento com a cultura? A minha experiência é pela Rede Cultura Viva, Rede dos Pontos de Cultura, desde 2006, 2007, com a Comissão Paulista dos Pontos de Cultura, Fórum Paulista dos Pontos de Cultura e a Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, Fórum Nacional dos Pontos de Cultura e as TEIAs, que são os encontros presenciais dos Pontos de Cultura, que já teve os encontros nacionais e encontros paulistas. Essa foi a minha iniciação na parte principalmente da política cultural. Das artes, da cultura, eu desenho, escrevo poesia e sempre estive envolvido com um ou outro projeto cultural, projeto artístico. E eu fui me envolvendo cada vez mais com a Rede dos Pontos de Cultura, coordenei, assessorei alguns pontos de cultura e agora cada vez mais com uma rede de política cultural para além da Cultura Viva daí. Eu vi que no workshop você falou bastante sobre esse programa Cultura Viva e sobre os pontos de cultura. Qual a importância dessas ferramentas para a cultura, assim, de forma geral? O bacana é que ela, quando ela foi criada, uns anos atrás, a proposta é desesconder a cultura, desesconder o Brasil que está escondido até então, que não deixava de existir. Então, assim como teve a ideia de um processo de descolonização, de um certo modo, né? Evidenciar aquilo que já é produzido pelo povo, pela população. A importância da cultura viva, dos pontos de cultura, ao meu ver, tem essa noção de que a gestão cultural, a política cultural, ou seja, a produção de cultura é do povo, é da população. Cabe aos poderes públicos fortalecerem, estimular que elas sejam empoderadas e desescondidas. Essa é aqui a questão. E essas casas, aqui em Jundiaí nós temos a Casa Colaborativa, a Casa 493, o Ateliê Casarão. Acredita que essas casas sejam esses pontos de cultura? No conceito, sim. Eu acho que são grupos culturais que já são fazedores de cultura, fazedores da arte, das mais diversas expressões artísticas, né? Pelo que eu consegui acompanhar, tem nas artes visuais mais de uma, inclusive fotografia, gravura, colagem, tem as artes cênicas, soube que o pessoal também trabalha com dança. Então, assim, a produção artística já existe, né? E vocês, querendo ou não, também dialogam com cultura e comunicação também. É outra linha da cultura super importante. Então, conceitualmente, eu entendo que é ponto de cultura porque já faz cultura e faz cultura num caráter de potência, que está aqui, atuante, presente e se articulando para ter mais visibilidade e interferir, inclusive, nos rumos da cidade de Jundiaí, no caso, né? O workshop de hoje ele faz parte do Contato, um evento que já está na sua segunda edição. Qual a importância desse tipo de evento para o pessoal que está fazendo cultura, está querendo fazer acontecer na cidade? Eu acho que a característica desse evento, né, desse festival, Contato, é de proporcionar que a cultura não seja pensada como uma política eventual. Apesar dele ser um evento, ele promove reflexões e atividades que fazem evidenciar que a cultura é algo que acontece permanentemente. Acho que isso já é uma grande importância que ele tem, além de congregar parceiros, não só de fora da cidade, mas de dentro da cidade também, né? Promove essa articulação. Acho que isso é o que tem de mais rico quando a gente pensa numa articulação de política cultural. É como estimular uma rede a existir e ser fortalecida. E aí, por exemplo, fazer essas reflexões sobre ponto de cultura, ser ponto de cultura, não ser ponto de cultura, como formalizar, que aí é a questão que aqui eu considero conceitualmente ponto de cultura, mas é pensar como se formalizar também, né? Não ser autodeclarado, como buscar captar recursos.
Então, ter essa ideia de continuidade da política cultural, acho que isso tem uma riqueza que esse evento tem como característica. E na sua visão, como está o cenário cultural de Jundiaí atualmente? Eu ainda estou conhecendo, mas do que eu conheci, acho que está muito rico, está efervescente e tem uma potência enorme de crescer ainda mais. Acho que o que deu para perceber, por exemplo, que você já tem um diálogo, comunicação, mais de uma expressão artística, inclusive de culturas populares tradicionais, dialogando, né? Capoeira é uma delas, e outras questões de percussão, de batuque, dialogando com o pessoal que trabalha com fotografia e outras artes contemporâneas, da própria arte cênica. Acho que isso é de uma potencialidade enorme. Cabe ver como se organizar para pautar as ferramentas institucionais. Conselho, criar um fundo e se articular como um movimento social, né? Como um movimento cultural para a cidade, não só como apresentação artística, mas como reivindicação de direitos culturais mesmo. Acho que isso tem muita possibilidade aqui. O programa já está chegando ao fim e nos encontramos no próximo domingo. Se inscreva no nosso canal, dê aquele joinha e compartilhe com seus amigos. Até mais!